Bom estar diante de Deus. A paz, Senhor Jesus. Beth, hoje você vai ser abraçada aí pelo Espírito Santo de Deus, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo, sinta sim o Senhor trazendo sim um alento para a sua alma, um alento para o seu espírito aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? E vamos aí convidando o pessoal também para poder participar, para poder estarmos juntos aqui. O Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Simone vai continuar aquilo que ela iniciou no dia de ontem. De ontem não, né? Desde o início da semana está sendo uma sequência do amor de Deus sobre as nossas vidas, do amor de Deus através da oração, né? Ontem eu falei para vocês, glória a Deus, Beth, é isso aí, creia mesmo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? E o Espírito Santo de Deus, ele já confortou os corações. Paz, Senhor Jesus. Zenaide, continua orando aí, hein, mulher de Deus, em nome de Jesus. Lembra que eu falei ontem de um livro para vocês, desse livro aqui, do Tom Tenney? Lembra desse livro que eu falei? Orações dos Caçadores de Deus. E eu queria perguntar para você, como foi o seu dia hoje? Como que foi o seu dia? Lembra ontem que eu iniciei a live falando a respeito de nós consultarmos o Senhor em todas as coisas, consultar ao Senhor? Aí me vem outro versículo aqui na mente, que eu acho que eu não falei ele ontem, mas serve para nós hoje. Consagre tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso é palavra de Deus para as nossas vidas. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ontem eu falei no início da live a respeito de Davi, lembra? De Davi, quando ele foi para a guerra, quando ele foi para a batalha, ele lutou, ele guerreou a primeira vez, venceu a primeira vez, mas na segunda vez ele consultou o Senhor novamente. E assim nós precisamos fazer também, consultar o Senhor em tudo que formos fazer, consagrar ao Senhor tudo que formos fazer, e os nossos planos certamente serão bem-sucedidos em nome do Senhor Jesus. Então, hoje, eu falei do livro aqui para você. Deixa eu tirar esse treme aqui. Tá tremendo aqui, não pode ficar tremendo esse negócio. Eita lá. Espera aí um minutinho só, por favor. Pronto, agora tá aqui no silencioso, não vai atrapalhar mais a gente. Então, eu falei desse livro e perguntei para você, né, o que é que você fez hoje? O que você fez hoje durante todo o dia? Porque nesses dias nós estamos tendo dias diferentes dentro de casa, a nossa rotina mudou, tudo mudou. Mas nessa rotina, o que é que você fez diferente? A Camila falando, meu dia foi ótimo com Jesus, oh glória. Deus falou muito comigo, dependemos de tantas coisas de fora para sermos felizes, sendo que o essencial para sermos felizes já está dentro de nós, o Espírito Santo. É isso aí, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, Moraes. Então, o meu dia, enquanto vocês vão falando do seu dia aí hoje, ó, eu já acordei logo cedo conversando com o Senhor também, consagrando o meu dia ao Senhor. Aí nesse livro aqui da Oração dos Caçadores de Deus, eu vi hoje sobre a oração dos caçadores de Deus, orações de arrependimento, orações por sabedoria e direcionamento, eu li ontem, e hoje eu li também orações de fé e declaração, né? E tem alguns grifos aqui que eu fiz, não vou ficar falando muito hoje, que a Simone diz ela que já ela já está aqui, amém? Então logo em seguida a gente já ora já
e ela já segue falando aqui. Eu separei aqui algumas coisas desse livro aqui que eu achei muito importante, uma bênção. O Alexandre está falando, eu revi minhas apostilas, as apostilas de estudo, é isso aí. Glória a Deus, durante todo o dia. A gente tem que aproveitar o nosso dia na presença do Senhor, né? E aí dentre os versículos que eu separei, os versículos não, algumas anotações que eu fiz desse livro aqui, que a gente risca tudo, né? Olha, ó, risca tudo o livro. Aí tem a parte que a Simone falou ontem. Ela falou ontem do publicano e do fariseu, do fariseu e do publicano, do pecador, lembra? Que a oração do fariseu era cheia de coisas, cheia de pompas, né? E a do publicano, ele nem ousava se aproximar do templo. De longe ele batia no peito e falava que era um pecador. Ô Betânia, paz do Senhor Jesus, Betânia, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Então aí eu vi aqui, ó, ele fala assim aqui nessa passagem que eu vi, fala assim, os verdadeiros discípulos de Jesus raramente carecem de estímulo para se arrepender. Eles aprenderam que consegue muitos dividendos permanecendo limpos perante Deus, levando uma vida inteira, levando uma vida de arrependimento. E aí ele cita aqui aquela parte da palavra de Deus, sede santos, de lá de 1 Pedro, sede santos porque eu sou santo. Então isso aqui me chamou muito a atenção, que ele falou assim, uma vida de arrependimento. A vida dele já é uma vida de arrependimento do adorador, do caçador de Deus, daquele que está diante do Senhor. Ele tem uma vida de arrependimento, ele acorda já revendo todas as suas situações, revendo toda a sua vida e adorando a Deus. Então ele tem uma vida já inteira de arrependimento diante do Senhor. Não precisa todo dia estar fazendo conserto. Ele tem uma vida de arrependimento diante de Deus. E tem uma outra parte aqui que eu marquei desse livro que eu achei muito legal também, que fala de intimidade, que essa semana a gente está falando de intimidade. A paz do Senhor Jesus, Sandra, glória a Deus, amém, louvado seja o nome do Senhor. Fala de intimidade, ele fala assim, ó, que intimidade com Deus produz autoridade diante dos homens e com os habitantes do lado negro do mundo espiritual. Quanto mais buscarmos sua face, adorarmos sua glória e orarmos prostrados aos seus pés, mais força teremos quando chegar o momento de encarar os desafios. Achei profundíssimo isso. Quando nós estamos focados na intimidade com o Senhor, direto na presença do Senhor, contando para Deus tudo que está acontecendo das nossas vidas e tendo um relacionamento com o Senhor diariamente, isso vai produzir em nós autoridade no mundo espiritual. É o que a gente vem falando. Nós falamos sobre a autoridade do crente, a autoridade de Jesus, que foi passada para nós também. E quando vier a calamidade, quando vier as situações difíceis, nós estaremos preparados para guerrear. Nós estaremos preparados para lutar no mundo espiritual. É isso. Amém? E nessa semana nós aprendemos então sobre a autoridade do crente, de Jesus, autoridade do crente, a autoridade do Senhor Jesus, que veio sobre as nossas vidas, frustração, intimidade, fé, amor, a oração do fariseu e do publicano que eu acabei de falar agora há pouco. Enfim, o Senhor tem falado tremendamente aos nossos corações essa semana. E se nós realmente estamos ouvindo a palavra do Senhor e praticando aquilo que o Senhor está colocando nos nossos corações e falando conosco,
certamente a nossa batalha não vai ser tão difícil. Pode ser que se levante muralhas, né? Mas você viu que a Simone falou ontem, muralha, né? Vamos esmurrar a muralha a cada dia. Como que nós esmurramos? Nós esmurramos no mundo espiritual, porque a nossa batalha, ela é travada no mundo espiritual. Lembra que eu falei disso? Eu falei disso aí, eu falei lá do livro de 2 Coríntios. Lembram, amados? Falei de 2 Coríntios 10, o verso 4, que fala o quê? Que as armas não são humanas. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas as armas que nós lutamos são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. E é na oração, é nessa batalha da oração, com a palavra do Senhor, com a intimidade do Senhor, que nós destruímos essas muralhas, essas fortalezas que se levanta, na verdade, se levanta na nossa mente, nos nossos pensamentos também. E na sequência aqui fala do nosso pensamento, que ele precisa desse versículo, o 5, 2 Coríntios 10, verso 5, fala que o nosso pensamento precisa estar diante do Senhor. O nosso pensamento precisa estar cativo, preso ao Senhor. Quando o nosso pensamento está preso no Senhor, se está preso, imagina, uma grade, né? Eu estou na grade, eu estou preso, pensamento preso no Senhor. Se eu estou com o meu pensamento em Deus, as situações de fora, ela não tem poder para me deixar para baixo, ela não tem poder para abalar a minha fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? O Alexandre também chegou aí, chegou. Alexandre Moraes, Alexandre Batata, o Rafa, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amados. Deixa eu chamar a pastora Simone aqui, para ver se ela vem logo já para estar falando, continuando falando algo do Senhor para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E você sabe que eu falei do meu dia, só falei do início do meu dia, né? O início do meu dia foi lendo esse livro, lendo a palavra, colocando diante do Senhor todas as coisas, consagrando ao Senhor tudo o que eu ia fazer. Mas você sabe que depois do almoço eu falei assim, eu vou assistir um filme, né? E aí eu liguei no Netflix, estava passando já um filme lá e eu não tinha visto o título do filme. Mas aí começou a aparecer uma situação de um prédio e mais duas pessoas que estavam presas. Mas depois eu fui ver, realmente o nome do filme era O Poço. Que filme horrível! Eu acho que se eu não tivesse ligado no trono do Senhor, eu teria dado sequência no filme, mas não vale a pena não, viu, irmãos? Não vale a pena. Não assistam. Então a gente precisa estar realmente na presença do Senhor para saber até o que fazer. O único momento que eu liguei a televisão foi esse momento depois do almoço para ver esse filme e eu falei, não, isso aqui não é de Deus. Isso aqui não vai me acrescentar nada nesse filme, não vai me acrescentar nada. E aí eu desliguei o aparelho e aí fui fazer outras coisas, né, que realmente edificasse a minha vida, porque tem coisas na nossa vida que acontecem durante o dia que às vezes mexe com a nossa mente, mas nós precisamos estar alertas e com intimidade com o Senhor para detectar também essas coisas e parar de repente no momento certo. Amém? E eu também parei no momento que minha esposa está se preparando aqui do lado. Amém? Eu pego para você. Glória a Deus. Eu já vou orar com você. A hora que ela chegar aqui, ela já dá sequência. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus, aí no seu lar, fecha o seu olho. O pior que já vi na minha vida. Você assistiu esse filme aí? Meu Deus, horrível, horrível. Meu Pai,
Glória a Deus. Vamos orar, amados? Vamos orar então, em nome do Senhor Jesus. E convida as pessoas que estão aí na sua casa, se as pessoas não estão aí junto com você, convida as pessoas para que esteja linkado com você no mesmo espírito de adoração, e vamos deixar o Espírito Santo de Deus continuando falando aos nossos corações. Amém? Oh Jesus, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos mais uma vez, Senhor. Nós estamos reunidos, Senhor, aqui em seu nome, Senhor, reunidos aqui, Senhor, em adoração diante de ti, Pai. Pai, bom é estar na sua presença. Bom é estar, Senhor, nesse momento aqui, nós somos sua casa, Senhor. Nesse momento, eu, juntamente com os meus irmãos, nós somos casa de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, vem, Deus, vem sobre os nossos pensamentos. Vai, Senhor amado, no lar, Senhor amado, de cada vida aqui, Senhor, que está assistindo, cada vida aqui representada, Senhor. Estamos falando essa semana de amor, de autoridade, Senhor. Estamos falando de intimidade com o Senhor, Papai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, Senhor, nos ensina, Senhor, a caminhar conforme o Senhor caminhou e ser aquilo que o Senhor foi aqui na terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que essa palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações, venha falar, Senhor, a cada vida que nos assiste nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, e repreende, Senhor amado, dos pensamentos dos meus irmãos, tudo que não provém de Ti, Senhor. Pai, que o caos, esse caos que está acontecendo lá fora, Senhor, não venha abalar a fé dos meus irmãos, Pai. Pai, mas é conforme eu acabei de falar também, Senhor. Se nós temos uma vida de intimidade, se nós temos uma vida de oração, Senhor, contigo, Senhor, Pai, se nós temos um relacionamento contigo, Senhor, as situações vão chegar, Senhor, e nós não vamos ter problema, Senhor, para enfrentar essas situações. Pai, eu quero repreender, Senhor amado, essa tosse da Simone, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque durante todo o dia, Senhor, ela não teve nada de tosse. Repreende, Senhor, não sei se é nas suas emoções, não sabemos o que está acontecendo, Pai, mas eu peço a Ti, opera, Senhor amado, no interior dela, Senhor, e repreende, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo seja, Senhor, para Te glorificar, para Te exaltar nesta noite, Senhor. Nós Te amamos, Espírito Santo de Deus, nós Te glorificamos, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor amado. Tu és, Senhor amado, Rei, o Senhor sim é a majestade, é o Senhor quem é, Deus, acima de todas as coisas sobre as nossas vidas. Nós decidimos, Senhor amado, colocar o Senhor em primeiro lugar nessa quarentena, Senhor, e nada, Deus, nem ninguém vai nos tirar desse foco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Acabou a tosse? Chega. Acabou. Em nome de Jesus. Amados, irmãos, durante todo o dia, verdade, até às 7h30, ela não estava tossindo. Até às 7h30 ela não estava tossindo. De repente, às 7h30 começou a tossir. Eu falei, não, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Amém, pastora? Amém. Glória a Deus, posso aleluia. Um pouquinho? Pode, fica à vontade aí. O púlpito é seu. Ei, irmãos, a paz do Senhor, meus queridos. Vocês estão bem? Oi, Érica, tô vendo que você entrou agora. Glória a Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Rei. Ele é o Rei, em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero já entrar em João 17. Aleluia. A gente vai buscando se adaptar, né? Porque mudança de rotina é algo muito complexo, né? A gente tem que realmente
Muitas coisas são provadas em nós, né? Quando a gente... A paz, Rose. Muitas coisas são provadas em nós quando a gente passa por esse período que nós estamos passando, né? Muitas coisas são provadas. Provadas no sentido de que, nesse momento que a gente está aqui, em quarentena, a gente acho que se conhece um pouco mais, né? A gente se conhece um pouco como a gente lida com as situações. Bom, eu nunca passei por isso, no sentido de quarentena, não me lembro disso. E tudo é novo, né? Tudo é novo. Só depois das cirurgias, né? Que você ficava em quarentena, né? As quarentenas. Vieram várias, hein? As quarentenas vieram depois na verdade, eu passei pelas quarentenas, mas contra a situação de cirurgia, mas não nesse sentido dessa pressão, desse medo, dessa coisa que o mundo todo foi. Sente no ar, né? O mundo todo foi abalado, né? E a paz do Senhor, Ale, a paz do Senhor para todos aí, viu? Que Deus abençoe vocês e que o Senhor possa falar ao nosso coração. O que eu quero convidar vocês para compartilhar, eu quero compartilhar com vocês João 17. E em João 17, eu acredito que todos nós, inclusive eu, vamos aprender algumas coisas. E eu vou dando sequência àquilo que eu falei de João 17, que a nossa proposta, né, a minha proposta aqui era fazê-los refletir se vocês estão buscando conhecer Deus, se realmente conhece Deus. E refletimos aqui o propósito de Deus na terra, refletimos o papel da igreja na terra. Vocês viram como nós refletimos? Nós refletimos o que Jesus disse, como que era o amor de Deus, o poder de Deus em nós. Quanto mais nós estamos em Deus, mais nós somos fortalecidos e ficamos parecidos com Ele. Muitas coisas nós temos refletido. E eu conversava com uma pessoa hoje, e essa pessoa, eu falava com ela no sentido de que tem momentos na nossa vida que a gente se vê impotente, sabe, irmãos? E essa impotência, ela não pode nos desestabilizar, porque quem entra nesse lugar da onipotência é Deus. Então eu acredito que isso também é um experimento para nós, para a gente entender que nós não estamos mesmo no controle de nada. Nós não estamos no controle de nada. Quem está no controle de todas as coisas é Deus. Porém, tem coisas aqui na terra, nós já vimos que a terra ela está no domínio do homem caído, e nós vimos que nós estamos aqui na terra por um tempo. A igreja foi deixada na terra. A igreja, o propósito da igreja era o quê? A ramificação, ou seja, o que Cristo fez na terra, preparou os 12, ele veio revelar ao Pai, e depois que ele prepara esses 12, que foram realmente preparados, né, nessa terra, enquanto o Senhor Jesus estava no seu ministério, a partir daí, algo novo acontece. Ou seja, a partir daí, a igreja entra em cena. O que é a igreja? A igreja é o fruto do trabalho de Jesus. A igreja é o fruto da obra de Jesus na terra. Então, diante disso, o que aconteceu? Esses 12, fora um, que é o filho da perdição, né, Judas, mas esses 12, depois, na verdade, Judas morreu, e depois entrou um outro, que eles tiraram sorte, e entrou um outro, porém, na verdade, eu acredito que o 12º discípulo de Jesus era Paulo, né? Paulo, ele veio realmente para fazer uma diferença aí, juntando-se aos 12. E tanto é que Jesus mesmo, né, teve acesso direto com Paulo. Então, irmãos, essa ramificação do trabalho de Jesus chega até nós. E nós somos a igreja de Cristo. Nós, na verdade, a igreja de Cristo, ela começou lá no povo de Deus, os judeus, e depois ela se estendeu aos gentios, que somos nós. E nós carregamos, ou seja, aqueles que creem que faz parte da igreja, aqueles que se assemelham com Deus,
que faz parte da igreja. Aspas. Nem todos aqueles que estão na igreja é da igreja. Nem todos aqueles que se diz cristãos, na verdade, são cristãos genuínos. Então, nós temos dentro de uma igreja, nós temos a igreja invisível. Nós temos a igreja realmente que é selada pelo Espírito Santo, que são homens e mulheres que carregam dentro dele a verdade de um evangelho que liberta. O evangelho é o próprio Senhor Jesus. A igreja é aquele que crê, é aquele indivíduo que crê no poder expiatório de Jesus na cruz. A igreja é aquela que crê que o Espírito Santo se move em nós e que ele é vivo em nós. A igreja é aquela que crê no poder dado a nós através do Senhor Jesus, e o Espírito Santo potencializa isso. Por isso que a nossa fala como igreja, aleluia, a nossa fala como igreja não é uma simples fala de um bom dia e fique na paz. A nossa fala, quando a gente declara paz, a paz se estabelece. Quando a gente declara cura, a manifestação de Deus, isso vem sobre as vidas. Então, irmãos, aquele que faz parte da igreja é aquele que carrega poder na boca, no lábio, na fala, no verbo. Porque o verbo que está nele é Cristo. A palavra que está dentro dele é Cristo. Então, quando ele declara a palavra, ele declara Cristo. Vocês estão entendendo como é profundo isso, irmãos, que eu estou dizendo? A palavra daquele que está em Cristo é a palavra verbo. Eu vou repetir. A palavra daquele que está em Cristo é a palavra verbo, é a palavra Jesus, é a palavra de vida, é a palavra de transformação. Por isso que muito mais nos cristãos, a palavra ela tem poder de vida ou de morte. Nós temos que tomar cuidado porque a palavra a gente não percebe, mas se a gente for escrever toda palavra que estiver saindo da nossa boca, se nós formos gravar todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, qualquer verbalização, qualquer som, qualquer palavra que sai da nossa boca, como que será que está essa palavra? Como que ela vai ser observada? Ela será uma palavra que traz mais vida? Ou é uma palavra que traz mais morte? Ou é uma palavra que traz mais crítica? Ou é uma palavra que traz mais amor? Que palavra é essa que eu e você carregamos nos lábios? A Bíblia diz que nós precisamos mesmo pensar. E a Bíblia diz que sejam poucas as suas palavras. Ou seja, temos que tomar cuidado, vigiai mesmo e orai sem cessar, diz 1 Tessalonicenses. Por quê? Porque a palavra é algo de muita responsabilidade. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Imaginem a responsabilidade de vocês falarem numa live. Eu não sei se vocês perceberam que tamanho é essa responsabilidade. Só que essa responsabilidade, ela está na vida de cada um aqui, ó, que me ouve. Cada um que professa, cada um que declara, cada um que se relaciona. Qual é a palavra que está saindo dos seus lábios em direção ao seu esposo? Qual é a palavra que está saindo dos seus lábios em direção à sua esposa? Qual é a palavra que está saindo dos seus lábios em direção ao seu próximo, ao seu filho, à sua filha, a Deus, ao Pai, né? Ao Espírito Santo, a Jesus Cristo? Será que nós interagimos com a Trindade todos os dias? Será que nós realmente, a nossa vida, ela está centrada no Evangelho?
Centrada é sentada no Evangelho. Aonde eu vou, eu estou sentado no Evangelho. Aonde eu vou, eu estou sentado em Deus. Eu estou declarando, na verdade, coisas para outros que podem receber como de Deus ou não de Deus. Irmãos, a responsabilidade de um cristão tem que mover esse cristão a estudar a Bíblia. Tem que mover esse cristão a orar mais, a ser mais efetivo. Tem que mover esse cristão a experimentar a leitura da palavra na própria vida para passar no outro, para o outro. Porque senão a unção não vai ser transferida. Irmãos, se eu não dar crédito na palavra fora dos bastidores, não vai ter unção quando eu falar com as pessoas fora dos bastidores. Então eu tenho que dar atenção e crédito a essa palavra no meu relacionamento íntimo, sem eu estar ao vivo. Vocês estão percebendo como é forte isso? Porque eu vou ser para o mundo, querendo ou não, o reflexo que eu for dentro de casa. E eu vou dizer mais, a gente pode até enganar o mundo numa live e tudo mais, mas a gente não engana, sabe no quê? Na unção que sai. Porque se a gente luta, experimenta dificuldade, vence, começa a colocar, a se apropriar da palavra de Deus e começa a viver a palavra de Deus nas dificuldades de relacionamento, viver a palavra de Deus em uma situação de perdão, viver a palavra de Deus numa situação de indignação, viver a palavra de Deus numa afronta, viver a palavra de Deus em algo que a gente vê que é os filhos da ira, né? Que são as pessoas que estão em desobediência, que manifestam coisas absurdas. Como que eu vivo a palavra de Deus ao me relacionar com essas pessoas? Será que a palavra de Deus, será que o amor da palavra de Deus, será que o amor de Deus, será que as bem-aventuranças, elas estão em mim diariamente? Irmãos, é muito sério. É muito, muito sério. Aleluia. Por quê? Aí nós vamos ver se nós realmente fomos batizados em Cristo. Batizados em Cristo não é batismo das águas. O batismo nas águas que você fez, se todos fizeram aí, eu não sei, ele é só um sinal público daquilo que já aconteceu no coração. Então eu acredito, pelo muito que a gente vê aí, que muita gente parece que só tomou banho. E que realmente não foi batizado em Cristo para depois ser batizado nas águas. Eu acho que precisam retornar e viver o primeiro amor. Irmãos, e sabe o que nos faz viver, o que nos permite viver o primeiro amor? É a constante relação com a palavra. É a constante união com Deus nas orações. É muito forte o que eu estou dizendo. Sabe, irmãos, a constância é algo que é um sinal mesmo do poder de Deus que nos dá equilíbrio, realmente nos faz organizar o nosso dia, que nos faz sentar e valorizar o momento com a presença desse Deus. Sabe, irmãos, fazer escolhas. E eu vou dizer uma coisa, aquilo que você mais sabe fazer foi a escolha que você mais fez. Perceberam o que eu disse? Repete. Aquilo que você sabe fazer e faz bem é a escolha que você mais fez. Porque quanto mais eu faço uma coisa, mais eu me aperfeiçoo nessa coisa. Quanto mais eu leio, mais articulação, quando eu leio a Bíblia, no caso, mais articulação, mais versículos vêm à mente, mais propriedade, mais eu posso me aprofundar numa palavra para com o outro. Por quê? Porque dentro de mim está cheio da palavra. Então, quanto mais eu sei da palavra, mais palavras eu uso numa oração.
Quanto mais eu sei da palavra, mais palavras eu uso no aconselhamento. Sabe? Por isso a gente pode pensar, eu não sei orar. Então, é importante a gente começar a ler a palavra e vocês vão ver que a hora que vocês começarem a orar, o Espírito Santo vai trazer à sua memória palavras. Você pode nem saber aonde está, mas você tem certeza de que está na Bíblia. Você tem certeza de que algo não é seu, é de Deus. Por isso que quando nós declaramos a oração, quando a gente sabe o que Deus quer, a gente não precisa dizer se for da tua vontade, né? Como eu disse anteriormente. Mas a gente declara, Senhor, assim como diz a tua palavra, Sabe? Sabe aquela coisa? Não cai uma folha de árvore se Deus não quiser. Isso está na Bíblia. E a gente declara, assim como diz a tua palavra, como uma folha de árvore, aquela coisa. Sabe, irmãos? Deus não fala isso. Deus fala dos fios de cabelo nosso, que Ele sabe de todas as coisas. Eles falam, ou seja, o problema é que muitos, do pouco que sabe da palavra, usa isso para criticar o outro, para analisar o outro, se o outro está falando dentro daquilo que eu sei, se o outro está falando daquele jeito realmente de como eu interpretei. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, mas ela é viva para trazer vida. Ela não é viva para carcar no outro, para trazer peso e condenação. Ela é viva para nós nos unirmos na mesma palavra e juntos darmos a mão e caminharmos declarando vida àqueles que estão perdidos. A igreja tem que falar a mesma voz, a igreja tem que ter o mesmo foco, a igreja tem que sentir a mesma presença do Espírito. Aquilo que testifica dentro do meu coração tem que testificar dentro do seu coração, porque o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. O Espírito que habita em mim tem que ser o mesmo Espírito que habita em você se nós dois estamos em Cristo. A não ser quando um está e o outro não está. Ou a não ser quando os dois não estão. Sabe? Nós temos que caminhar realmente, e é onde que eu sei. A Bíblia diz isso. Procura o versículo da casa dividida, amor. É isso, por isso que o que acontece? Que o inimigo, ele investe, sabe aonde, irmãos? Na divisão. Porque na divisão a nossa força é pequena. A divisão, quando a nossa força ela é pequena, o que acontece? A nossa força, quando nós somos poucos, a nossa força ela é pequena. E aí a gente pode se desgastar mais também. Sabe aquele versículo que fala, Senhor, manda ajudadores para a sua seara? Porque tem muita coisa para fazer e tem pouca gente querendo fazer. Tem muita coisa para ser alcançada, muitas vidas. E tem poucas vidas deixando-se ser usado para isso. Qual é, amor, a passagem? Mateus 12, 25, quer que eu coloque aí? Coloca, pode colocar. Vou colocar. Coloca. Então, olha só. Estão o quê? Estão vingando aqui? Não entendi, mãe. Depois você explica direitinho numa fala aí, se quiser falar com o Daniel pelo... Está um tumulto. Ah, está um tumulto, mas ela disse que estão vingando aqui. Bom, enfim, a gente vai orar sobre isso. Irmãos e mãe, fica guardadinha aí, viu? Orem pela minha mãe, aproveitando que eu estou falando isso, porque ela está só, não só sem o Senhor, né? Mas eu digo só, sem nenhuma presença de pessoa. Irmãos, olha só, como diz a palavra do Senhor aqui. O que é? Que versículo? Que livro que é? Mateus 25. Mateus. Olha só Mateus o que 12, diz. 25. Olha o que diz Mateus 12, não é versículo capítulo 25 não, é Mateus capítulo 12, verso 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Por que Satanás atua muito na comunhão dos irmãos? Porque se uma igreja for dividida, fica todo mundo naquele foco bagunçado e ninguém caminha. As coisas elas são paralisadas. Então nós temos que perceber isso e lutar
lutar para a comunhão se estabelecer. Lutar para estar junto com o outro. Lutar. Vocês percebem? Por isso que nós estamos longe um do outro, mas a nossa união tem que ser fortalecida através das lives, tem que ser fortalecida através dos áudios, dos vídeos, dos telefonemas, do mover. Eu vi algumas pessoas já postando que eles estavam conversando um com o outro pela conferência lá. Irmãos, isso é bênção. A gente fala que não, mas a tecnologia tem nos ajudado sim. É que a gente tem que tomar cuidado como usar. Porque uma coisa vai puxando a outra. Agora, se você tem foco e sabe como usar, não tem problema algum. Aproveitando uma aspa, a tecnologia, ela é uma arma. E uma arma só pode ser dada na mão dos outros, pela lei, após os 18 anos. Então, mãe, não deixe o seu filho sozinho no celular, porque ele não sabe conduzir essa arma. E essa arma não é para estar na mão dos menores. Tomar cuidado, porque principalmente agora que as pessoas estão em casa, cercar, pode até colocar alguma coisa para eles verem no celular, sim, mas estar em constante vigilância, porque vem no decorrer das apresentações, vem algumas coisinhas assim sendo lançadas e eles podem ser conduzidos para outros caminhos. Cuidado, irmãos, porque o verdadeiro ensino nas crianças, aquelas que têm os pais cristãos, começam em casa. Começam em casa. Sabe, eu não sei se vocês estão tendo o hábito de fazer o cultinho de vocês, ou se vocês não têm, aproveita esse momento das 8 horas e vamos sentar juntos. Mas apesar que tem crianças que não entendem, então vocês têm que fazer o cultinho junto com eles na sua casa. Então é muito sério isso, irmãos. E aí o que acontece? Eu estava falando de igreja, por quê? Porque Jesus, em João 17, deixa eu pegar aqui em João 17. Aqui. É que eu tenho aqui já marcado. Eu vou seguindo aqui, meu amor. Se você precisar, você me pede. Em João 17, a gente vai ver que Jesus ele apresenta 3 fases da oração. É uma oração que ele faz uma oração grande e ele inclui 3 fases nessa oração. Ele está falando com o Pai, depois ele ora em favor dos discípulos. Tem um momento que é do capítulo 17, versículo 1 ao versículo 8, ele ora só ele e o Pai. E ele revela algumas coisas para nós. Depois do versículo 9 ao 19, ele vai e ora a favor dos discípulos, que era aqueles direto nele, que ele ia deixar encarregados de seguir, que ele treinou. É lógico que no meio disso tudo, o povo já tinha aumentado, não eram só 12, né? Tanto é que quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele apareceu por mais, acho que se não me falha a memória, eu não sei direito, mas parece que foi mais umas 500 pessoas. Ou seja, já estava aumentando aqueles que aderiram realmente à fala de Jesus e receberam ele como Salvador. Então, o que acontece? Esta oração é interessante a gente pensar que ela ocorre num intervalo aí. É o intervalo entre a última ceia, ele ceiou, e depois teve a oração e logo a seguir ele ia para o Gólgota. Ele ia ser cumprido o propósito para o qual... você está falando para os irmãos, né? Então, para o qual, na verdade, ele estava sendo o propósito que ele tinha vindo na terra, que era o Gólgota, que era a cruz. Então, essa oração, ela vem no meio. Então, é como se Jesus, irmãos, vamos pensar juntos? É como se Jesus tivesse feito um inventário. Ele estava fazendo o inventário do final da vida dele, quando do que ele já tinha observado nos discípulos, e aí ele pega, orando ao Pai, olha só, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Depois de dizer isso, eu acredito que aqui não fala, mas eu acredito que ele não se retirou. Ou seja, essa oração, ela foi ouvida pelos discípulos. Ela foi ouvida. Então, realmente, ele estava mostrando nesse primeiro, do versículo 1 ao versículo 8, quando ele fala direto com o Pai, os discípulos olharam e observaram qual era a relação dele com o Pai.
Era uma relação muito profunda e tem detalhes muito grandes aqui que ele mostra para os discípulos quando ele está conversando com o Pai. É tipo assim, eu estou com meu marido, só um minutinho, amor, eu vou estar orando agora. Senhor, assim como o Senhor me mostrou aquele dia, sabe, Senhor, assim como eu sei que eu sou uma com o Senhor e o Senhor é um comigo, Pai, nós estamos aqui firmes e fortes. Senhor, agora eu vou para cumprir aquele propósito lá que o Senhor me deu aquele dia, lembra? Então o Daniel, ele está ouvindo a minha oração. Então eu estou manifestando para o Daniel uma intimidade minha com o Pai. Então, o que acontece? E foi isso que aconteceu. E essa oração de Jesus com o Pai, que envolve essas três áreas, que é ele com o Pai, ele orando pelos discípulos, e depois a partir do verso 20 até o verso 26, é a oração que ele faz como Salvador já, rogando por todos aqueles que iriam aceitar o Evangelho. E na verdade, e essa oração é uma oração poderosa, que ele acaba fortalecendo ou reforçando algumas questões que ele já tinha dado aos discípulos e que ele já tinha realmente manifestado que ele tinha com o Pai, que é a unidade, por exemplo. A unidade, ele lançou a responsabilidade para os discípulos e depois ele novamente falou, quando ele estava falando da oração, rogando por aqueles, orando por aqueles que viriam aceitar o Evangelho, que eles permanecessem, que eles buscassem a unidade. Por quê? Porque Jesus, ele entendia muito bem aquele versículo que ele mesmo tinha falado, que uma casa subdividida, ela não permaneceria de pé. Uma casa dividida. Sabe, irmãos? Se você abraçar o seu irmão bem grudadinho e falar para alguém, vem. Sabe, qual é aquele jogo? É rugby que fala? Que o povo se une assim, tudo assim? É, rugby. Que fica tudo junto e fica tipo uma muralha? Faz então, uma muralha. Você junto com seu irmão, você é muralha. E uma muralha é muito mais fácil derrubar outra muralha do que você sozinho dando murro. Como eu disse ontem. Lógico que você tem que permanecer na sua fé individual. Mas a fé coletiva, lembra que nós falamos esses dias, a fé coletiva? A fé coletiva, ela tem muito efeito e muito mais, porque ela resolve muito mais rápido. Eita Deus, lindo! Irmãos, eu amo estar com vocês. Por quê? Aleluia, eu vou confessar uma coisa aqui. Você já falou isso ontem. Eu amo, sabe por quê? Porque vocês me renovam. O estar falando de Deus me renova. De repente vira uma responsabilidade, sim, mas eu sou renovada. Vocês não têm noção o quanto eu sou renovada. Porque eu, quando estou antes dessa live, eu pareço uma outra pessoa. Sabe, cansada. Quando eu tô falando com vocês, o Senhor, ele me renova. E eu sinto mesmo dentro de uma igreja junto com vocês. É como se eu tô vendo aqui, que lindo, um monte de gente aqui sorrindo nos negocinhos aqui. Uns chorando não, uns assim, outros assim, né? A Cris com a mão no queixo, a Zenaide assim, a minha mãe assim, o Rafa junto com a Morgana, né? O pastor Alessandro junto, todo mundo aqui, olha que lindo, todo mundo realmente postou no perfil a sua pessoa, né? De repente mostrou o melhor jeitinho dele, né? No perfil. Então, irmãos, e eu tava falando com o pastor Daniel, essas lives, depois ele vai falar com vocês, tá nos dando muito mais estratégias para o reino depois que a gente voltar à ativa. Deus, ele está mostrando talvez canais que a gente não usava. Não usava. Então, quando eu digo que tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem mesmo. Voltando para João. Então, o que acontece? Essa oração aqui de Jesus, o que acontece? Envolve, se você for observar ela nos mostra muitas coisas, né? Se você for ler João, capítulo 1, vamos ler, capítulo 17, verso 1, diz assim. Verso 1, glória a Deus. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e disse, e orou, né? Disse isso, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique.
pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Já comentamos ontem que logo no primeiro versículo, quando Jesus está falando, isso mostra o quê? Uma grande intimidade que ele tinha com o Pai. Isso mostra uma grande sintonia quando ele fala, chegou a hora, né? E eu já falei também que isso, como se fosse um inventário, Jesus, entre a ceia e o Gólgota, que Jesus faz essa oração, já é Jesus fazendo o inventário, concluindo mesmo a sua missão. Aleluia. A missão seria concluída de vez quando ele fala, está consumado. Mas até aqui ele já estava, não tinha mais muita coisa para ele ensinar. Agora era só para ele manifestar, ou mesmo entregar, fazer a entrega, que era a entrega final, né? E aí o que acontece? Ele vai concluindo, entregando-se ao Pai. No verso 3, nós vimos ontem, esse verso 3, ele trata, sabe, irmãos, é uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês. Os cristãos se batem muito, porque eles pegam doutrinas e várias questões dentro da Bíblia e fica falando, porque você não pode fazer isso, porque você não tem que usar véu, porque você tem que usar véu, ou porque você tem que fazer aquilo, ou porque você, por exemplo, tem uma outra questão, por exemplo, o batismo tem que ser aspersão, tem que ser imersão, tem que ser de, sabe? Nossa. Não, você tem que orar de calça, você tem que orar não sei o que lá, você deixa a barba, você tira a barba. Irmãos, são coisas que mostram dentro da palavra de Deus, mas Simone, tem muitos teólogos, muitos doutores da lei aí que podem entender, interpretar diferente, mas eu sinto de falar para vocês que eu interpreto da seguinte forma. Simone, isso para mim são doutrinas que elas não são elementares, fundamentais. Elas são doutrinas relativas. Elas dependeram do contexto que foi escrita. Elas estão, ou seja, essas doutrinas, as relativas, elas não, no meu entendimento, irmãos, no meu entendimento, elas não interferem na salvação. Por exemplo, se eu for batizada por aspersão, que não é imersão, como algumas igrejas fazem, o batismo que é só jogar a aguinha na cabeça, o que acontece? Eu vou dizer não será salvo? Eu não entendo que não será salvo. Eu acredito que a Bíblia, ela tem doutrinas, sim, princípios de Deus fundamentais, elementar para a salvação. Como, por exemplo, que é você crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E confessar Jesus Cristo na sua vida. Porque não é só a declaração, porque tem muita gente também que não confessa alto. Mas com a sua vida você vai confessando alto também. Quando você vai falando para o outro Jesus, você não faz aquela oração toda quadradinha, mas você fala, sabe, meu irmão, eu entendi que Jesus era meu único Salvador, então você está confessando. Não é uma confissão? Então, o que acontece? Você já está confessando através da sua fala na sua vida cristã, a não ser que você não fale de Jesus. Então, o que acontece? Jesus, ele é outra doutrina fundamental. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Isso tem que ser a base de todas as denominações que professam ser cristã. Então, se meu irmão, de repente, usa sua saia e eu, às vezes, uso a calça ou, de repente, coloco um brincozinho, sabe? Eu não vou divergir, não vou brigar com esse meu irmão para ele dizer, bota um brinquinho na sua orelha, ou ele falar, tira o brinco, senão Deus não vai te receber. Não, para mim isso, muitas vezes, é motivo só de discussão. E a gente não tem que levar em conta, sabe? A gente não tem que gastar tempo com essas discussões de doutrinas relativas, irmãos. Porque tem muita coisa para se falar, ao invés de falar do óculos, do cabelo e das coisas. Não! A gente pode crescer junto, entre eu e o meu irmão, sim, nas doutrinas fundamentais e dizer qual é a nossa estratégia para alcançar esse bairro, qual é a nossa estratégia para alcançar os vizinhos, qual é a nossa estratégia para alcançar os nossos filhos, qual é a nossa estratégia para nos amar melhor. Amor, vamos ler a Bíblia juntos, vamos orar antes de dormir, vamos nos unir em amor, vamos separar versículos que falam do amor.
Vamos separar versículos que traz a verdade em Cristo? Eu creio que isso sim é uma doutrina elementar e não se discute. Não se discute. Então, irmãos, é o Espírito Santo de Deus que vai mostrar para você o que é elementar e o que é secundário. E vamos parar de gastar tempo retrucando o que um fala de um presidente, retrucando quando o outro fala de um governador, retrucando. Você não gaste tempo com isso. Não gaste tempo com isso. A Bíblia diz uma coisa, vamos para a palavra? A Bíblia diz o quê? Ora pelas autoridades, ponto. A Bíblia não diz para você julgar. Porque nenhuma autoridade que está aqui, não foi constituída por Deus. Deus que constitui as autoridades, a autoridade vem de Deus para uma ordem no caos. Se a autoridade não está agindo bem de acordo com a sua visão, não sai para trabalhar. Irmãos, isso é muito pequeno. Ora a Deus e pede, Senhor, o que eu faço? Eu saio ou não saio? Me dá lucidez para agir nesse mundo. Irmãos, porque essa coisa não sai, aí tem o seu próximo ali morrendo. Desesperado, você não vai sair para socorrer o seu próximo? Sabe, irmãos? Agora, eu não vou cogitar o que cada um escolhe para si. Eu não vou julgar o que cada um escolhe para si. Sabe? É muito difícil, sim, como realmente a Beth disse, né, para mim, outro dia, que no velório lá que ela foi, pouquíssimas pessoas foram, mas é que nós conversamos, né, e ela também concordou comigo, nós duas. Nós não vamos julgar, porque cada um tem o seu jeito de enxergar as coisas. Agora, quando uma pessoa ela não entende o evangelho da forma como eu entendo, no sentido de doutrina básica para a salvação, doutrina elementar, aí eu vou fazer aquela oração lá. Aí sim eu vou fazer aquela oração que está em Efésios, capítulo 1. Lembra que nós falamos ontem? Efésios, capítulo 1, que diz assim, olha só. Peço a Deus, verso 17. Lembra que eu falei para vocês que essa oração nós temos que orar sempre para aqueles que não conhecem a Jesus? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a você o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então é assim, Jesus, mas também não discute com essa pessoa para ela falar, o meu tá certo, o seu tá certo. Não gaste tempo com isso, porque a base do evangelho é o amor. A base do evangelho, irmãos, é o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não suspeita mal. Sabe? Nós temos que levar em conta quem nós somos em Cristo e orar, Senhor, eu peço a Ti, Senhor Jesus, dê o seu espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ore isso não só pelo outro, ore isso para você também. Ore, Senhor, me dê o espírito de sabedoria nas coisas e de revelação para que eu possa entender com a Tua palavra a verdade plena da Escritura. O pleno conhecimento de Ti. Me dá estratégias de oração, me dá estratégias de leitura, me dá estratégias de como eu vou estudar a Bíblia. Senhor, e aí é bem assim, né? E o verso 18 de Efésios 1. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E às vezes a gente tem que orar para falar assim, Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Porque às vezes a gente está cheio de verdade e são verdades que não são verdades. Cheio de religiosidade. E aí a gente chega igual aquele fariseu, né? Porque se vocês forem olhar lá em Jesus um pouquinho mais à frente, quando Jesus lá no verso capítulo 19, 20, vocês vão ver que o povo, os judeus, pegaram Jesus. Levaram lá para Anás, que acho que era parente do Caifás. Aí o que acontece? Que eles eram judeus, sacerdotes, dentro deles, aí da área deles. Aí o que acontece? Depois disso foi para onde? Para onde que foi? Que lavou as mãos? Pilatos. E o que acontece? A partir daí a Bíblia diz que eles, os judeus que prenderam Jesus, que queriam que Jesus morresse, a Bíblia diz, lê lá, eu falei, nossa amor, eu não tinha prestado atenção nisso. Eles não entraram lá no pórtico, eles não entraram lá dentro, lá onde estava o governador, que era Pilatos, para juntos atacar Jesus, não. Tanto é que Jesus entra,
Pilatos vai interrogar Jesus e Pilatos sai e conversa com os sacerdotes, com os judeus. Depois entra, fala com Jesus, depois sai, aí depois pega Jesus e traz para eles. Então, essa cena aí do julgamento de Jesus acontece os judeus fora. Sabe por quê, irmãos? Porque os judeus dizem assim: eu não posso entrar lá, senão eu vou ficar impuro. Porque agora, logo domingo é a ceia. Domingo é a ceia e eu não posso ficar impuro. Quer dizer, eles não podiam entrar lá, porque senão eles iam ficar impuros e tinham que ceiar com o coração limpo. Só que o condenar Jesus e matar um outro, eles podiam fazer. Então é aquela coisa, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Sabe? É tipo assim, coração podre, sepulcro caiado e mostrando um ar de santidade. Eu preciso me poupar porque domingo é a ceia. E antes disso tá querendo matar o outro irmão. Não tá se misturando com o outro irmão. Sabe? Então, o que acontece? A gente tem que perceber, porque muitas vezes a gente está sendo mais fariseu do que qualquer coisa. E vamos orar por essa live, porque no primeiro dia tinha 35 pessoas. Agora eu tô vendo, só tem 14. Chegou agora a 15. Muitos precisam ser alcançados com a palavra. Muitos precisam ser alcançados. Então, que os nossos olhos sejam iluminados, para que a gente conheça a esperança e as riquezas da gloriosa herança que nós temos nos santos. Irmãos, a gente pode se confundir e a gente pode verdadeiramente ser tolo. Continuando aqui no capítulo de João 17, olha só, é o que eu falo, que eu estava falando das doutrinas fundamentais, né, elementares. O versículo 3 é uma doutrina fundamental. Eu faço um convite para você. Quando você estiver lendo a palavra, pega uma cor só de caneta, aqueles amarelinhos, ou pega um rosa, ou não sei, de uma forma que você entenda e que você marque um asterístico do lado, o jeito que você quiser. Vai lendo e vai observando o que é mesmo, Alexandre, chegou a ter 48. Vai marcando e vai vendo o que é doutrina elementar e o que é secundária. Aí você vai fazendo essa pergunta. Isso interfere na salvação? Seja bem consciente e ora ao Espírito Santo. Pra gente parar de discutir. Sabe, irmãos, não alimenta discussão. Como diz meu marido, não estica o chiclete. Sabe, não estica. A Bíblia diz para nós remirmos o nosso tempo, porque os dias são maus. Então, tudo que tiver oportunidade para falar de Cristo, de salvação, fale. Fale. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Como diz aqui em João 17:3, é uma doutrina fundamental de salvação, é a base da salvação. Esta é a vida eterna. É uma base, tá vendo? Não é relativo isso. Esta é a vida eterna. Qual é a vida eterna? Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Ou seja, se você receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, com certeza Jesus vem revelando o Pai, automaticamente você vai conhecendo Deus também. Você percebe? Então, nós falamos isso ontem, que para receber a vida eterna, então, o que acontece é que a gente tem que passar a conhecer o Pai Celestial e o seu Filho, né? E a gente pode, como a gente refletiu ontem, né, a respeito disso, o conhecer o Pai e saber fatos do Pai. Conhecer de realmente andar com Ele ou só de ouvir falar. Então é uma coisa muito séria, sabe, irmãos? E agora continuando, verso 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Nós já falamos que essa glorificação aqui é a capacitação que Deus deu a Jesus. E agora, Pai, olha uma outra coisa que a gente tira desse versículo importante. Algo que a gente tira do versículo, um nutriente aí. Olha só. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha. Eita, Deus lindo! Com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos,
aqui está falando uma coisa muito importante. Jesus, ele está mostrando aqui que ele já existia antes de vir à Terra como homem. Muita gente não sabe. Onde que está isso? Marca onde está. Para você mostrar para a pessoa. Está aqui que Jesus fala. Nós vamos ler lá embaixo também no próprio João 17, ao invés do versículo 5, vai lá para João 17, 24, que diz assim, ó: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque tu me amou, mostrando o amor entre a Trindade, tu me amou antes da criação do mundo. Qual é o nutriente que a gente tira daí? Opa! Jesus já existia antes da criação do mundo. Então Jesus, ele era Deus. As pessoas acham que Jesus não era Deus. Então, se Jesus recebeu o amor antes da criação do mundo, significa que Jesus não era simplesmente homem, como muita gente diz, um profeta importante e tal. Não, ele era Deus. E ele tinha relacionamento com Deus de amor. Isso é lindo. Marca aí, é um outro nutriente que você tira da palavra de Deus. E aí tem um versículo também que você pode mostrar para essa pessoa, dizendo que ele era Deus e que ele existia antes da criação do mundo. Você vendo? Uma coisa vai puxando a outra dentro da palavra, né? Olha só, João capítulo 1. Eu fiz um convite para os irmãos lerem João. Esse convite é para nós caminharmos numa reflexão única. Eu não sei se vocês estão lendo, estão encontrando tempo, estão, de repente, levando em consideração a minha fala. Mas é importante vocês lerem João. Se vocês começaram a ler, eu não sei se vocês perceberam, em João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, olha o que diz. No princípio, era aquele que é a palavra. Se Jesus, está falando de Jesus, né? Se Jesus, está falando que se você for ler de novo o João 1 inteiro, vocês vão ver. No princípio, por isso que a Bíblia tem que ser entendida no contexto. No princípio, era aquele que é a palavra, o verbo, a ação, a palavra, que é a criação. Ele estava com Deus. Quer dizer, se é a palavra, porque a palavra é uma pessoa, porque estava com Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Olha um versículo mais claro ainda que fala que Jesus era Deus. E era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Porque o mundo não foi criado pela palavra. Então, e Jesus não era a palavra? Então, Jesus estava nessa criação aí. O mundo foi feito as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha que lindo. Sem ele, porque ele é a palavra e ele estava no início. Deus criou o mundo pela palavra, por ele. Olha só, sem ele, e é um mistério que a gente pode descobrir ainda mais no céu, viu? Tem coisas aí, irmãos. Eu fico imaginando como que era isso. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, Jesus, ele não é só o nosso Salvador. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas junto com o Pai. Vocês percebem que autoridade que ele tinha no céu para a criação de todas as coisas? A Bíblia diz lá no início que o Espírito Santo se movia. Tinha um propósito lá do Espírito, um papel do Espírito Santo. E aí o que acontece? Ele se movia sobre a face das águas. E Deus pegou e começou a declarar junto com o Senhor Jesus. Então a criação estava, a Trindade estava unida na criação. Sabe? Aí tanto é que ele fala, eis que vamos fazer as coisas. Então, mostra mesmo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O façamos inclui que cada um tinha uma tarefa nesse façamos. Isso era extrema unidade de pensamento, extrema unidade de objetivo, extrema unidade, sim, de caminhar no mesmo propósito. Sabe, irmãos? E aí ele fala assim, ó,
Sem ele, né, nada do que existe teria sido feito, né? Olha agora João, no capítulo 1 ainda, no verso 12. Contudo, porque se vocês forem parar para pensar, aqui, em João, capítulo 1, ele começa a falar, tal, no capítulo 1, no verso de número 4, ele fala, nele estava a vida e este era a luz dos homens. Lá antes, aí ele fala o que no verso 5? A luz brilha nas trevas e as trevas não derrotaram. É lindo isso. Nossa, isso dá muito caldo. Aí depois fala, no verso 6, fala de João Batista, que ele surgiu, né? Esse João aqui é João Batista. Ele veio para testemunha acerca de Jesus. Aí no verso 8 fala que ele próprio não era a luz, mas ele era testemunha da luz, que era Jesus. Aí ele fala no verso 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. A luz que dá a direção para o caminho. A luz que organiza essa humanidade que estava num caos e que estava muito religiosa também. Jesus vem trazendo uma verdade que é a verdade que muitos estranharam. Porque ele vem revelando agora mais profundo o amor. Porque antes era mais revelado um Deus santo. Jesus vem agora manifestando Deus no relacionamento. Vem mostrando um outro atributo de Deus, que é Deus de amor. Ah, é lindo isso. Como a gente sente a presença de Deus falando dessa forma, falando a palavra. Verso 10. Aquele que é, não é que era, ele continua sendo. Ou seja, a palavra continua tendo vida. Ou seja, a palavra com vida, a mesma palavra da criação, estava presente na humanidade. Aquele que é a palavra agora encarnou, se fez verbo, se fez carne. Não é reencarnou. Reencarnou é criar, formar carne duas vezes. Encarnou é uma vez só. A Bíblia diz que está proposto para nós viver e morrer uma vez só. Vindo depois disso o juízo. Depois você procura, amor, esse versículo. Está proposto para a humanidade morrer uma só vez. Então Deus deu uma vida para você. Cuida bem dela. Produz nessa vida. Cuidado com as bobeiras dessa vida. Cuidado como você se vê. Se vê mesmo como filho de Deus, irmão. Com autoridade. Se vê mesmo como filho de Deus. Aquele que está caminhando em poder na terra. Hebreus 9:27. Hebreus 9:27 que diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Vocês viram? Hebreus 9:27. E aí, irmãos, verso 10 de João 1. Vocês viram que uma coisa da Bíblia puxa para outras? Como que eu sei? Porque eu estudei a palavra. Porque eu busquei, porque eu reservei um tempo para olhar a palavra. Isso não caiu do nada. Foi construído na minha mente. Isso significa que eu não sou sub-humana. Eu sou humana. Eu sou usada à medida que eu busco. Eu sou usada à medida que eu busco. Porque senão a palavra ela não traz unção. Senão eu vou pegando coisas feitas, versículos chavões e começo a usar. Olha o anjo aí, irmão, tá te dando vitória. Mas isso é bênção? É bênção, não vou julgar. Mas isso te fortalece na hora de uma adversidade em que seus olhos estão limitados? O que te vai sustentar na hora da adversidade, meu irmão, é a palavra. O que vai te sustentar na hora da adversidade é a palavra e a presença do Espírito Santo dentro dessa palavra, fluindo na palavra. Verso 10. Aquele que é a palavra, presta atenção nos verbos, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, que foi o início de Jesus, né? Ele veio para o que era seu, para o povo judeu, mas os seus não o receberam. Agora é onde eu queria falar, do verso 12, que eu já falei muito mais que o verso 12, né? Olha só, contudo, verso 12 até o verso 14. Contudo, aos que o receberam,
Quem é esses? Lembra na oração de João 17? Ele está orando por aqueles que o receberam. Recebeu o evangelho, recebeu ele como filho de Deus, recebeu ele como salvador. Aqueles que o consideraram como o próprio Deus encarnado, com verdade de vida, e que ele é o remidor do pecado nosso, aqueles que entenderam isso no coração, contudo, aos que o receberam, não só recebeu, receber é ouvir, crer é descer para o coração. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, que é o nome que ele conquistou, né? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, ele vem declarando vida, ele vem mostrando o amor do Pai. Aquele que para ouvir e realmente acredita, é selado, entra para essa família começa a crescer. Porque a partir daí, começa-se efetivamente a família de Deus ser reconstruída. É lindo isso. Ai, Rafa, o pai também me adotou. Olha só como é lindo isso. Mas essa adoção é uma adoção realmente de um pai genuíno. Olha isso. Então, contudo, aos que receberam, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você ouviu? Você creu? Sabe que realmente ele morreu na cruz? Crê que essa verdade está vindo através dos anos e chegou até você e você crê nessa verdade? De verdade? Então você é filho de Deus. E quem é filho, recebe e come na mesa do Pai. Quem é filho, recebe a autoridade do Pai. É como se o pai fosse dono de uma grande empresa e esse filho que é obediente ao pai, não é aquele filho bastardo, não é aquele filho que tem o pai na empresa, mas ao mesmo tempo não reconhece a autoridade do pai. Esse filho é aquele que o pai tem uma empresa que é, na verdade, as coisas, as vidas, a terra, um propósito aqui para o evangelismo, e esse filho fala a mesma linguagem do pai. É esse filho que tem um processo de identificação com esse pai, considera esse pai, honra esse pai e estabelece na terra a mesma palavra desse pai. É esse filho que sente o mesmo amor que o pai, que tem a mesma visão que o pai, que tem a mesma estratégia para com o pai. É esse filho que nós nos tornamos. Filhos de Deus. Ou seja, filhos que representam Deus na terra. Por isso que agora nós somos pequenos Cristo. O papel de Cristo na terra continua. Ele foi, ele ensinou, foi, agora nós temos que reproduzir. Olha só, o verso 13 fala quem são esses filhos de verdade. Os quais não nasceram por descendência natural. O que é isso? Papai e mamãe nasce o filhinho. Não. Nem pela vontade da carne. Vamos lá, nosso filho, né? Na verdade, em fusão do amor. Nem pela vontade de homem algum. Eu não precisei me unir ao Daniel para me tornar filho de Deus. Esse filho é aquele sozinho, por isso que a salvação ela é individual, sozinho decide ouvir e ver que o seu irmão Cristo veio, revelou o Pai, apresentou ao Pai, e eu falo, nossa, eu estava morto, esse é meu pai de verdade? Então eu deixo todos os pais para trás, no sentido de mundo, não os pais terrenos, mas aquilo que me conduzia, e agora eu sou conduzido por esse Pai. Eu faço parte agora de uma nova família, Pardalzinho, eu não esqueci o que você me perguntou, viu? Eu ouvi e vou te retornar depois, tá bom? Então, o que acontece? O nosso papel agora, quando eu aceito Jesus, ele veio representar alguém. Tem nexo. A criação geme pelo seu Criador. E aquilo faz sentido, porque sem Deus eu não sou nada. Então, eu me lanço aos pés do Senhor e falo, me deixa fazer parte da sua família. Eu aceito sim o Senhor Jesus, eu aceito tudo que o Senhor Jesus disse como meu único e suficiente Salvador. Amor, eu preciso do negócio.
eu aceito sim tudo o que Jesus disse. E eu faço parte. Olha só, continuando aqui. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É um relacionamento que diz respeito só a Deus e a mim. Me colocou na família de Deus. E essa família tem uma hierarquia. E agora nós vamos caminhar nessa visão, nessa direção agora nova. Por isso que mais pra frente vocês vão ver que uma das coisas que Jesus fala para os discípulos, para aqueles que irão crer, para eles não estarem vivendo no mundo. Eles são do mundo, mas eles não vivem como o mundo. Porque essas pessoas que realmente entendem isso que eu estou dizendo de se tornar filhos, elas realmente não vão fazer parte do mundo, elas vão dividir. E eu vou te falar daqui a pouco o que é isso, como que é isso. Aquele que é a palavra, lembra do início que ele fala, ele é a palavra, no início que fala assim, no princípio era aquele que é a palavra, estava com Deus, para você ver que é Jesus, está falando aqui embaixo, olha só. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Está falando aqui, agora é Jesus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito. Irmãos, unigênito é filho único. Depois ele se tornou primogênito, o primeiro filho da nova criação, que somos juntos conosco. Então, quando ele veio, ele era unigênito. Vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele chegou cheio de presentes, cheio de coisas novas, tirando o peso, tirando a religiosidade. É isso graça, não é graça assim, ó. Não é esse tipo de graça. A graça é aquela graça que dá presente para os oprimidos, que traz água para o sedento, que traz vida para aquele que não tem mais sentido na vida. Cheio de graça e de verdade. Verdade, que nada mais rouba. Olha só. E aí, João fala que esse é aquele de quem eu falei, da qual ele estava falando. Aí, 16, ele fala: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Então, irmãos, meu amor. Então, meus irmãos, vocês percebem aqui? Jesus mostra, olha, é naquele versículozinho, nós vamos para tantas outras coisas, né? Olha só, Jesus mostra então que ele já existia antes de vir à terra, na oração de João 17, certo? Agora, outra coisa que é muito importante. Olha só, vamos continuar. Eu preciso ler de novo o celular. Pode ser, meu amor? Tá. Peraí, deixa eu só entrar aqui. Eu procuro aqui então, meu amor. Peraí. Só um minutinho, meus irmãos, que o Daniel precisa usar meu celular por Face. Deixa eu só colocar aqui João 17 no computador também. Peraí, opa, foi João. Amor. Sabe por que eu falei amor, irmãos? Porque ele falou que eu tenho que encerrar. Então, é que eu vou ter que fazer pra cá e pra lá, pra cá e pra lá. Ó, deixa eu falar uma coisa. Agora eu vou ter que ir mudando aqui pra cá e pra lá. Olha só. Agora, a partir do verso de número 4, vamos ler, a partir do verso de número 4, diz assim, ó. Eu glorifiquei completando a obra. Verso 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha antes do mundo existisse, que é o que eu falei agora. 6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Sobre os discípulos. Agora, ele ainda está falando com o Pai, viu? Agora, eles sabem... Pode, amor, pegar meu celular agora? Pode? Deixa eu ver. É melhor para mim. Muito bem. Glória a Deus. O que eles sabem agora? Verso de número 7. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti.
Olha só, até o 8. Pois eu lhes transmiti tudo que eu falei da família, vocês viram? Jesus veio transmitindo. Eu lhe transmiti as palavras que me deste. Palavra de vida, o ensinamento do amor, sermão da montanha, quando ele fazia milagres, como ele lidava com o pecador. Ele começou a mostrar. E aí o que acontece? Ele transmitiu e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Irmãos, isso é tremendo. Por quê? Porque aqui, nesse versículo aqui, é tão lindo que a gente começa a ver que como a gente pode passar a conhecer esse Salvador. Olha só, esse Salvador, ele é lindo o que ele fala. Como que é? Guardando, é o que diz aqui no verso de número 8. Primeiro, eu revelei o teu nome a eles, tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Olha só, no verso 6, guardado a tua palavra. Como? Lembra que eu falei para vocês como passar a conhecer o Salvador? Como ganhar a vida eterna lá do versículo de número 3? É desse jeitinho, aqui ele está mostrando como fazer. Como fazer para ir para a vida eterna. É o que eles fizeram. Como conhecer o Salvador? A Bíblia não diz que tem que conhecer a Deus e a Jesus? Como conhecer a Jesus? Através do quê? Através de guardar a sua palavra. Olha lá, eu me revelei àqueles que do mundo deram, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado. Por isso que eles são filhos. Guardado a tua palavra dentro do coração. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu, verso 8, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles tinham guardado, certo? Agora, eles a aceitaram. Eles não só guardou, mas eles reconheceram. Eles reconheceram. Olha só, eles a aceitaram e eles reconheceram de fato que vim de ti. Ou seja, primeiro eles guardaram, depois eles guardou, deu ouvido e reconheceu, entrou para dentro, entrou como fé, que o evangelho é poder de Deus. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Irmãos, então é bem assim. Eu preciso estar junto de Cristo, eu preciso estar junto da palavra, porque a palavra me revela, a palavra me... Então, as pessoas, elas entendem muito errado. Elas entendem, concordam comigo? Elas entendem que para ir para o céu é só não pecar. Isso é muito, muito raso. É muito raso. Porque eu acredito que a vida terrena cristã é uma preparação da vida no céu. Porque senão, a gente vai chegar no céu conhecendo mesmo o nosso Salvador. Através da experiência na vida terrena, a vida cristã. Então as pessoas só se pegam no pecado. Então eu entendo assim que as pessoas só são interesseiros de ir para o céu e não ir para o inferno, mas não quer um relacionamento com Deus. Entenderam o que eu disse? Se você estiver preocupado só em não pecar, então significa que você não quer conhecer Deus. Então é muito mais importante que você queira conhecer Deus e não se preocupar com o pecado, porque a partir do momento que você vai conhecendo Deus, você vai sendo igual a Ele e você vai refletindo nas verdades dele e a sua natureza vai sendo transformada e você vai resistindo. Você vai resistindo, você vai condicionando a sua mente a pensar nas coisas do alto, você vai trazer à memória aquilo que dá esperança. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gente vai tendo contato com Deus, mas a gente ainda está nesse mundo. Olha que luta! Então é sempre uma luta. Por isso que Paulo fala, combati o bom combate, que é o combate da fé. Por isso que tem que fazer sentido a palavra, ela tem que trazer alegria, mesmo quando é exortação. Porque a palavra, trazendo alegria, eu tenho força para lutar o bom combate. Porque eu sei para onde eu vou. Irmão, que verdade é essa que nós estamos refletindo? É muito lindo. E aí, a partir do verso de número 9, Jesus, ele começa a orar em favor dos discípulos. E nós vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua a partir do verso 9, porque tem muito mais coisa, além de João 17, que eu quero mostrar para vocês, que remete a João 17. Amém, meus irmãos? Então, a palavra que tem que estar em nós
é uma palavra lúcida. O Senhor, nesses dias de live, quer tirar a gente da fantasia. O Senhor, nesses dias de live, quer nos mostrar uma verdade que liberta e que nos firma e que nos traz paz. Em nome de Jesus. Vamos orar, meu amor? Você ora? Eu oro? Pode orar. Posso orar? Vem aqui se despedir dos irmãos, orar junto? É? É. Eles querem que eu vá aí? Querem, meu amor. Vem. Eu vou escrever aqui. Parou. Aqui. Já escrevi. Parou aqui. Ai, Deus lindo, irmãos. Deus é lindo. Oi, pessoal. Ela ficaria aqui a noite inteira falando, né? A noite É muito inteira. bom, né, irmãos? Não é bom? Bom, né? A palavra de Eu Deus, acho né? lindo falar de Jesus. Tá muito bom. Tá muito bom estar ouvindo a palavra, aprendendo um pouquinho mais. Por isso que eles têm que compartilhar, né? Queria saber se no nosso meio alguém que está nos assistindo aí, de repente está afastado do Senhor Jesus, de repente está distante do Senhor Jesus. Nesse momento, mesmo aí na sua casa, você pode se reconciliar com o Senhor também nesse momento. De repente você estava longe de igreja, longe de Deus, longe do Pai. Faz assim com a mãozinha, fala eu. De repente você Se você quiser, né? De repente você quer retornar para esse caminho, continuar caminhando, porque um dia você parou, de repente você quer continuar caminhando. Esse é o momento de nos dar as mãos aí. Pedir para o Senhor trazer luz, né? O Efésios. Caminharmos juntos em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém aí, coloque o seu nome aí e a gente vai estar orando pela sua vida em nome do Senhor Jesus. E outra coisa, irmãos, nós somos família. Nós somos, né, uma família de Deus, que estamos unidos em todos os momentos. Sabe, irmãos, qualquer situação, qualquer necessidade, grita para essa família. Nós estamos aqui. Estamos juntos. Por isso ninguém passe necessidade, ninguém entre em desespero, sabe? Nós estamos aqui e a igreja... Eita, tem uns bichinhos aqui. Nós estamos aqui e a igreja, ela está disponível e disposta. Nós e todo o corpo de Cristo lá da comunhão cristã em adoração são soldados sempre em prontidão. Aleluia. Olhe para esses que entram aí na live, todos esses eu posso dizer sem medo de errar. Aleluia. Todos esses são soldados em prontidão. Aleluia. E nós estamos sendo convocados mesmo para declarar vida. Então você que estiver angustiado, quiser conversar com alguém, eu já falo por todos, você pode chamar qualquer um. Bater um papo em vídeo, até se você perder o sono, estiver angustiado, chama-nos. Nós estamos aqui, firmes e fortes. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Oh, maravilhoso Deus, Deus soberano, Rei dos reis. Bom, Senhor, esse momento é bom. Esse momento, Senhor amado, é gostoso juntamente contigo e com a sua igreja, junto com os meus irmãos. Sim, meu Deus. Pai. Nós não queremos, Senhor, em nome de Jesus. Nós não queremos formalidade, Senhor. Nós queremos apenas, Senhor, te conhecer mais e mais. Nós queremos estar na sua presença, Senhor. Pai, o mundo, Deus, está apavorado, Senhor. Pessoas, Senhor amado, com mais de 60 anos, pessoas que têm alguns problemas também, Senhor, já estão angustiadas, com medo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, renova, Senhor amado, as forças dessa vida, que essa vida seja alcançada por Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, de repente, Senhor amado, alguém que está nos assistindo aí, Senhor, quer retornar, Senhor amado, a caminhada com o Senhor, a um Jesus de amor. Sim, Jesus. A um Jesus que ama e conhece e renova as forças, que cura, que liberta, que salva, Senhor.
Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que essa vida venha ter força, Senhor, para se arrepender, Senhor, das coisas erradas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e ter, Senhor amado, uma nova caminhada, um novo relacionar-se contigo, Senhor, porque quanto mais, Deus, nós entendemos do seu amor, menos nós queremos praticar coisas que não te agradam, Senhor. Porque pela lei, Senhor amado, o homem ele não consegue, ele não conseguiu, Senhor, nas forças próprias ele não consegue. É somente entendendo o seu amor, Senhor amado, o que o Senhor fez pelas nossas vidas. Aí sim, Senhor, nós temos forças para nos afastar, Senhor amado, de toda impureza, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós não queremos fazer as coisas, Senhor, como aquele fariseu, mas queremos nos arrepender mesmo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, de todo pecado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de amor. Espírito Santo de Deus, levanta, Senhor, levanta essa pessoa que está caída, Senhor, levanta, Senhor amado, essa pessoa, Senhor amado, que está angustiada, que está ansiosa, Senhor. Que está Levanta, engasgada. Senhor amado, em nome nome do Senhor Jesus Cristo. Ergue, em nome de Senhor Jesus, amado, que essa pessoa possa Pai, encontrar que vida essa pessoa dentro venha dela, erguer a que cabeça, o seu Senhor amado, mover, sim, mover do pro teu alto, Espírito Senhor, venha sobre pro ela, Senhor, que é o sobre essa pessoa, autor e trazendo consumador, paz. Deus, da Em nossa nome fé, de Pai, Jesus, em nome do orienta o Senhor nosso Jesus dia. Cristo, Pai, que essa vida venha se fortalecer. Obrigada em pelo Ti, livramento hoje, Senhor. em nome Tudo do aquilo que o Senhor Senhor fez na Jesus minha Cristo, vida, Papai de amor, eu peço a Ti, Senhor amado, nós pedimos a Ti, clamamos a Ti, Senhor, e Te agradecemos, Pai. Em nome de Em nome Jesus. do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amados, eu estava orando aqui e veio uma visão muito nítida sobre o meu pensamento de uma pessoa caindo assim, sabe? Quando Santo a pessoa está Deus. caindo dessa forma. Mas aí na hora do clamor o Senhor me levava a clamar por essa vida que estava caindo, que o Senhor ia sustentar. E é na oração, é no clamor, é no relacionamento com o Pai que você vai se levantar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nada vai te abater. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Rose pede oração pelo irmão Ronaldo que está na UTI. Amém. Amém. Que o Senhor venha te levantar, amado. Que o Senhor venha te levantar. Você não vai cair. Você vai levantar da onde você estava. Em nome de do Jesus. Senhor Ora Jesus pela Beth Cristo. também, que